Será que o CEO da NVIDIA realmente estava certo quando ele falou que a gente não precisa aprender mais a programar? E recentemente nasceu o termo Vibe Code, onde você cria aplicativo, software puramente com IA. E não dá para negar que as ferramentas de Vibe Code não param de crescer. O Lovell, por exemplo, captou 200 milhões de investimentos, tornando um unicórnio em apenas 8 meses. Um outro exemplo é a Cursor, que recentemente também captou 900 milhões de dólares, alcançando aí um valuation de quase 10 bi de dólares. Cara, vamos lá, por mais que você talvez não goste desse movimento de criar aplicativos com IA e não seja muito a favor, não dá para negar que as ferramentas não param de crescer e é uma tendência de mercado. Então, ou você começa a estudar e ver como você pode se beneficiar com isso, ou você fica para trás. E nesse vídeo aqui eu vou te falar o que é Vibe Code, o que você pode construir com isso e quais são as melhores ferramentas do mercado. Eu vou também dar os pontos positivos de você usar as ferramentas Vibe Code e, como nem tudo são flores, também vou dar a parte obscura, os pontos negativos que você tem que tomar cuidado quando for criar seus projetos aí puramente com IA. Para quem não sabe, a origem do termo Vibe Code nasceu com um tweet, tá? O André, que é um dos fundadores aí do time da OpenAI e também ex-diretor da Tesla ali, da parte de IA, ele postou um tweet aqui que ele falou assim, ó: existe um novo tipo de programação que eu chamo de Vibe Coding, onde você simplesmente se entrega as vibes, abraça exponenciais e esquece sequer que o código existe, né? Aí ele comentou mais algumas coisas aqui nesses pontos, ele falou assim: estou construindo projetos e web apps, mas isso não é como a programação tradicional, porque é uma programação puramente com IA. E daí nasceu o termo Vibe Code e ficou muito famoso. E vamos lá, esse termo Vibe Code, ele é legal, ele é divertido, né? Que você está programando ali na Vibe, mas sinceramente eu acho que não é um termo muito bom, porque criar software, criar aplicativo, projetos de tecnologia exigem responsabilidade. Não é tão fácil assim sair criando com IA, você tem que pensar em toda a arquitetura, como que vai ser a parte do front-end, a parte do back-end, a parte de segurança, e às vezes esse termo aqui, ó, na minha visão, parece que mostra um pouco aí de responsabilidade de você sair programando na Vibe. Então, é um termo legal, Vibe Code, mas sempre lembra que para você criar softwares e aplicativos precisa ter responsabilidade, porque não é algo aí fácil. Então, você precisa utilizar o poder da IA, mas com responsabilidade. E muita gente pergunta o que dá para criar com Vibe Code, né? Que tem essas ferramentas que você vai apenas com prompt colocando e vai criando softwares, aplicativos, sites. Então, dá para criar muita coisa. Você pode criar aí sites e landing pages, que é excelente, porque quando a complexidade é menor, você consegue aí entregar resultados melhores com as ferramentas de Vibe Code. Mas você também consegue criar plataformas completas, aplicativos e até SaaS. Mas tem alguns pontos positivos e outros negativos que eu vou comentar aqui durante o vídeo, tá? E quando a gente fala de Vibe Code, a gente está usando ferramentas onde tem uma interface que a gente consegue ir construindo nossos projetos. E tem várias ferramentas no mercado aí muito famosas, como eu falei, tem o Lovable, que eu comentei no começo do vídeo, tem o Cursor, tem o Windsurf, tem o Base 44, então tem várias ferramentas, mas cada uma vai ser agrupada para diferentes aí funcionalidades. Basicamente, essas daqui são algumas das ferramentas mais famosas do mercado, tá? O Lovable, o Replit, Bolt, Base 44. Se você quer um vídeo aí comparativo entre as melhores ferramentas, para você saber qual ferramenta você escolher, que cada semana surge uma nova, comenta aqui embaixo para eu saber e aí eu trago um vídeo sobre isso no canal, tá? Mas você tem que entender aqui que principalmente essas são as mais famosas e são as que mais crescem no momento atual. E muita gente também pergunta qual é a diferença entre as ferramentas Vibe Code e as ferramentas No Code. Com No Code aí como Bubble, como o Flutterflow também, que a gente fala aqui bastante no canal, basicamente você vai criando, arrastando e soltando os blocos, né? Desenhando os seus aplicativos. Na ferramenta Vibe Code, você basicamente vai criando os seus projetos com prompts, então você vai escrevendo o que você quer para aquela ferramenta e ela vai criando aí o seu projeto do zero, tá? Depois, também se você quiser um vídeo desse no canal, eu vou fazer um comparativo entre as ferramentas No Code e as ferramentas Vibe Code. É importante você entender que as ferramentas No Code também estão se adaptando aí com o mercado de IA. Então o Bubble, o Flutterflow e o Web, por exemplo, eles estão trazendo novas funcionalidades e novos projetos para as ferramentas No Code também conseguirem criar aí projetos com IA. Então quando tiver essa junção aí, vai ficar muito poderoso, porque além de você criar os seus projetos via prompt, você vai conseguir também mexer e editar os blocos, e isso vai se tornar muito mais fácil, vai dar mais controle para o seu projeto. E tem muita gente aí com dúvida se Vibe Code realmente vale a pena. Nos próximos vídeos aqui do canal a gente vai trazer bastante conteúdo sobre o tema, mas a gente também pode conversar agora sobre alguns pontos positivos e outros aí que você tem que ficar de olho, tá? Quando você for construir seus projetos. Vem comigo. Bom, em relação aos pontos positivos, eu elenquei alguns e alguns outros pontos para você ficar atento, porque também não é tudo flores. Então aqui ponto positivo.
Primeiramente, você tem uma velocidade absurda na criação aí dos seus softwares aplicativos. Então a gente gosta muito de no-code, por exemplo, porque traz velocidade. E a gente quer falar sobre isso aqui no canal e no nosso ecossistema. Como você cria projetos, aplicativos, agentes, mas de forma rápida, que você consegue testar e melhorar, ganhar dinheiro com isso e vai melhorando seu projeto. A gente gosta de coisas interativas, a gente está mais voltado para a parte de negócios. Então aqui em Vibecode você também consegue criar seus projetos aí de uma velocidade absurda e até mais rápido que no code. Então, ponto positivo. Um outro ponto positivo também que a gente tem é que é acessível para quem não é dev. Então também que a gente gosta das ferramentas no code porque elas democratizam o desenvolvimento aí de projetos de tecnologia. Quem não sabe programar consegue tirar suas ideias do papel. Aqui em Vibecode também não é diferente, é muito acessível para quem não é desenvolvedor. Mas cuidado, hein? Vai ter um ponto aqui para você ficar atento que eu já vou falar aqui daqui a pouco. Um outro ponto positivo também é que é ideal para projetos aqui, ó, com mais simplicidade e menor complexidade. Então, se você vai criar um site, uma landing page, um app, um aplicativo que tenha poucas páginas ou poucas regras de negócio, pô, show demais. Eu realmente indico você ir para essas ferramentas Vibecode, porque você vai conseguir fazer rápido, realmente elas fazem aí muito bem feito. E um último ponto também é que você vai ter menos gastos para criar seu projeto, né? Então, se você for contratar um programador, uma agência software house, você vai gastar aí, ó, rios de dinheiro. Mas se você aí for para a linha aqui do Vibecode, para criar seu projeto, para testar, colocar no mercado, ver se vale a pena, você consegue ter pouco gasto para criar algo aí muito bonito, funcional e já colocar aí no meio do mercado para testar. Então, tem vários benefícios, separei aqui os principais, mas também a gente tem que conversar aqui sobre os pontos para você ficar atento, né? Em relação a isso, o primeiro ponto é que você vai ter um menor controle sobre o seu projeto. Então, como você está colocando tudo na mão da IA, algumas vezes aí pode ficar difícil de você ter controle do seu projeto. Às vezes você quer só alterar uma partezinha do seu projeto e ela vai alterar outra parte. Às vezes você quer ter melhor controle ali do código que foi construído para uma seção, uma parte de negócios para o seu projeto, mas aí vai estar tudo na IA e todo o código criado por ela. Então, vai diminuir o seu controle, mas vai aumentar a velocidade. Então, você tem que saber que é uma balancinha, né? Você consegue entregar muito mais rápido com velocidade, mas vai ter menor controle aí do que está acontecendo. Mas tem algumas formas aí de você melhorar isso, tá? Eu vou falar depois. Além disso, outro ponto para você ficar atento, que é necessário saber aí os fundamentos, tá, de desenvolvimento de software. Por exemplo, a arquitetura de software, como que os projetos eles vão se conectar, as ferramentas estão se conectando entre si. A parte aí de segurança também é uma das coisas mais importantes. Vibecode é muito bom para, por exemplo, interface. Você cria interfaces muito bonitas e rápidas, mas toda a parte do banco de dados, back-end, segurança, você tem que entender isso antes de sair construindo, tá? Não é só ir lá e construir com o prompt, você tem que entender os fundamentos de software, que também não é algo aí muito difícil, não é algo muito complicado, mas você tem que estudar, colocar aí a bunda na cadeira, entender esses fundamentos para não criar projetos aí que podem ter falhas de segurança ou projetos que você vai perder totalmente o controle. Então toma cuidado, antes de você criar, você tem que dar uma atenção nisso. E por último aqui, um ponto é tomar cuidado com projetos complexos. As ferramentas aí Vibecode, elas estão em constante evolução. Então você consegue sim criar aí projetos muito completos e complexos com regras de negócio aí bem elaboradas, mas as ferramentas, elas nasceram recentemente, então tem poucos meses aí, tem o que? Provavelmente um ano que tem as ferramentas de Vibecode. Então elas estão evoluindo muito rápido. Provavelmente daqui a alguns meses ou ano que vem, você vai conseguir construir aí projetos muito completos. Mas atualmente a minha indicação aí pessoal é você criar projetos mais simples, tá? Como eu falei, sites, landing pages, projetos com poucas telas, poucas regras de negócio, projetos para você conseguir validar rápido. Se você quiser construir um monstro aí, toma cuidado porque vai ser um grande desafio, porque eu acho que as ferramentas ainda não estão nesse nível para construir projetos aí muito completos. Se você já construiu algum projeto aí muito elaborado e muito complexo, comenta aqui para eu saber qual que foi a sua experiência com Vibecode. Ou se foi uma experiência boa ou ruim, comenta para eu saber, você concorda com isso ou discorda. Provavelmente aí nos próximos meses e anos as ferramentas vão evoluir muito, então é bom a gente começar a usar a partir de agora, porque quando elas estiverem aí em um grau muito avançado, a gente já vai estar construindo projetos aí bem elaborados. E agora eu quero saber se você concorda ou discorda com os pontos que eu levantei aqui e se ficou claro para você o que é Vibecode, tá? Comenta aqui para eu saber que a gente vai responder todos os comentários e também os temas de vídeos que você mais quer que a gente traga aqui para a gente puxar nossas pesquisas e conseguir trazer conteúdos aí bem elaborados. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha e te vejo no próximo. Valeu!